Olá, nós chegamos à nossa última mentira. Todos os nossos vídeos foram baseados neste livro, Mentiras que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as Libertam. Leiam este livro, é muito precioso. Então aqui vai a mentira número 40. Quem importa sou eu. Atualmente a gente é encorajado, até mesmo pelos anúncios, a acreditar que nós somos o que importa. Mas a filosofia por trás dessas campanhas é quase tão antiga quanto a raça humana. Foi exatamente isso que a serpente disse a Eva. Isso tem tudo a ver com você. Uma escritora afirmou uma vez que para a maioria das pessoas a personagem mais importante do universo são elas mesmas. Suas vidas são feitas de infinitas variações da palavra eu. Apesar de toda a conversa sobre autoimagem pobre que nós já vimos em mentiras anteriores, se você não viu, dá uma procuradinha, vale a pena. A nossa reação instintiva à vida é altamente centrada em nós mesmos. Nosso olhar sempre começa buscando saber como isso me afeta. Será que isso vai me fazer feliz? Por que isso tem que acontecer comigo? O que ele pensa sobre mim? Onde está a minha parte? Ninguém se importa com as minhas ideias. Ele machucou os meus sentimentos. Preciso de algum tempo para mim. Preciso do meu espaço. Ele não é sensível às minhas necessidades. Não é suficiente ser o centro do nosso próprio universo. A gente quer ser o centro do universo de todas as outras pessoas também, inclusive de Deus. Quando os outros não se dedicam a promover a nossa felicidade e satisfazer as nossas necessidades, nós nos magoamos e começamos a procurar formas alternativas de cumprir a nossa agenda egocêntrica. A nossa agenda que nos alegre, que nos faça feliz, que atenda os nossos desejos. Hoje, até mesmo a igreja, que é o lugar onde as coisas deveriam girar em torno de Deus e não do homem, tem se preocupado cada vez mais em aliviar a dor por trás dos problemas, em vez de usar essa dor para lutar de forma mais apaixonada pelo caráter e propósito de Deus para as nossas vidas. Sentir-se melhor tornou-se mais importante do que encontrar a Deus. E aí, como resultado disso, a gente se apoia em ideias bíblicas que nos ajudam a nos sentirmos amados e aceitos. E deixamos de lado aquelas que nos chamam para algo mais elevado, que nos trazem responsabilidade, que nos confrontam. Nós distorcemos verdades maravilhosas sobre a aceitação de Deus, seu amor redentor e a nossa identidade em Cristo. Em vez de ver essas verdades pelo que são, uma impressionante revelação de um Deus misericordioso, suficiente para amar até mesmo as pessoas que o odiavam, buscamos honrar a nós mesmos. Organizamos as coisas de uma forma em que Deus agora é digno de honra, porque Ele nos honrou. Dizemos, digno é o Cordeiro, não em resposta à maravilhosa graça, mas porque Ele recuperou aquilo que mais valorizamos, a capacidade de gostarmos mais de nós mesmos. Agora, importamos mais do que Deus. O apóstolo Paulo entendia que Deus não existe para nós, mas que nós existimos para Ele. Em Colossenses 1, 16, 18, ele escreveu, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Paulo, ele podia cantar hinos a Deus no meio da noite, numa prisão, numa masmorra romana. Ele podia permanecer fiel e se alegrar sempre, mesmo sendo apedrejado, naufragando ou sendo caluniado, porque ele tinha resolvido a questão de por que ele estava vivendo. Ele não vivia para agradar a si mesmo ou para ter as suas necessidades satisfeitas. Desde a sua conversão no caminho de Damasco, ele tinha uma paixão ardente por viver para a glória e o prazer de Deus. Tudo que importava para ele era conhecer a Cristo e torná-lo conhecido pelos outros. Como ele disse em Atos 20, 24, mas nada considero valioso nem precioso para mim mesmo, contanto que complete a carreira e realize o ministério
que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Seu lema era viver é Cristo. Uma vez que isso estava estabelecido, nada mais importava. Senhor Jesus, nos auxilia, Senhor Jesus, a fazer dessa oração a nossa oração, fazer desse lema o nosso lema de vida. E nós gostaríamos de encerrar essa série de mentiras que as mulheres acreditam e a verdade que as libertam com uma expressão latina que diz coram Deo, que significa diante da face de Deus. Isso é um lembrete conciso do que significa viver como o nosso Criador nos projetou para viver. Viver toda a vida na presença de Deus, sob a autoridade de Deus e para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Não esqueça, tá tudo na Bíblia. Se você precisa de resposta, leia a Bíblia. Se você precisa conhecer a Deus, leia a Bíblia. Tá tudo na Bíblia. Que Deus nos abençoe.